Bom dia, muito bem-vindos ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e mais uma vez neste domingo que Deus tem nos dado, que Deus tem nos agraciado, estamos juntos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Eu sei que cada dia é um dia que Deus nos dá pela sua bondade e misericórdia e principalmente começar a semana no domingo pela manhã, ouvindo a Palavra de Deus, meditando na Palavra de Deus, é sem dúvida um presente, é sem dúvida uma alegria para todos nós. E hoje, nesta manhã, eu queria conversar com vocês aqui sobre um tema que talvez soe um pouco estranho para você. Eu quero conversar com você hoje sobre o seguinte tema, que é baseado aqui no texto de Mateus 26, né? Querer não é poder. Eu sei que você deve ter ouvido essa frase de forma diferente, querer é poder, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Há sempre uma ênfase nessa ideia de que a gente pode conseguir aquilo que a gente deseja, que a gente quer, e de fato, há muitas coisas que a gente conquista, muitas pessoas têm essa força de vontade, vamos dizer assim, né? De querer algo e de conseguir aquilo, de não desistir dos seus sonhos, mas não é sobre isso. Eu quero dizer que Jesus, ele não achava que querer é poder. Ele sabia da fragilidade humana, da fraqueza humana, das limitações humanas. Ele entende a concepção humana, a natureza humana. E eu queria convidar você a ler um texto aqui de Mateus, capítulo 26. Nós vamos dar uma panorâmica nesse capítulo, vamos ler alguns textos aqui, até nós chegarmos no texto que nós vamos nos deter. O capítulo 26 é o capítulo de Mateus que já está no final do ministério de Jesus. Jesus está em Jerusalém, ele chegou em Jerusalém e ele está ali debatendo com os líderes religiosos, a oposição é grande, há uma trama para matar, para prender e matar Jesus. E Jesus sabe disso. Então o capítulo 6 fala dessa conspiração, começa falando da conspiração contra Jesus. Então você vai notar aí no verso 2 que Jesus diz assim aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Veja, 2 dias antes, Jesus já sabia que iria morrer. E ele comunica isso aos seus discípulos. Vocês sabem que daqui a 2 dias será a Páscoa. E o Filho do Homem, ele mesmo, Jesus, será entregue para ser crucificado. Como que você se sentiria, como você agiria, sabendo que daqui a 2 dias você seria preso, condenado e morto, executado, de uma forma brutal, de uma forma violenta e de uma forma injusta? Eu tenho acompanhado um pouco os noticiários e esses dias eu li a respeito de uma médica relatando a agonia, a aflição, a angústia de trabalhar na UTI e de ver pessoas morrendo todo dia. E as pessoas já sabem que se elas são entubadas, e se elas são anestesiadas ali, o conduzido que a gente fala às vezes leigamente, né?
conduzida a um coma, elas pedem para se despedirem, para conversarem com os familiares. Então ela estava dizendo o quanto isso é dramático, o quanto isso mexe com o emocional, porque ela diz, olha, você vai ser anestesiado, você vai ser entubado. Qual é o que você gostaria de falar, com quem você gostaria de falar agora? Então a pessoa pega um tablet, um smartphone, liga para a esposa, liga para os filhos, liga para a mãe, para o pai e fala, eu te amo, você vai ficar bem, calma, estamos aqui orando, estamos torcendo. Há um drama, realmente, quando se sabe que se corre um risco de morte. Jesus está diante da morte. Jesus está diante agora de uma situação que ele sabe que ele não vai escapar. E ele avisa os seus discípulos. Mas vamos continuar então com a leitura aqui do capítulo 26. Aí o texto, ele diz que Jesus vai até Betânia. Ele está na casa de um homem que aqui é chamado de Simão, o leproso, né? E aí lá, uma mulher entra nessa casa e derrama um perfume caríssimo sobre Jesus, né? E os discípulos ficam revoltados. O texto diz assim, verso 8. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Então, era realmente um perfume caríssimo. Alguns chegam a dizer que era um perfume que valeria talvez 8 meses de trabalho, de salário. E eles podemos pegar esse dinheiro e ajudar os pobres. E olha a resposta de Jesus. Por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Então Jesus está realmente vivendo esse momento final. Ele disse que daqui 2 dias eu vou ser crucificado. Agora ele entende o derramar do perfume sobre o seu rosto como preparação do corpo para a sepultura. Os discípulos não estão conectando as coisas. Eles não estão linkando as coisas. Eles estão olhando a situação ainda com olhos, com visão, com percepção muito humanas. E Jesus já está vendo as coisas de forma muito mais abrangente. Mas vamos continuar. Aí você vê aqui no verso 14 que Judas Iscariotes, que já havia tramado a traição, ele agora chega a um acordo e ele decide trair Jesus recebendo 30 moedas de prata. Então aqui já tem a trama. Há uma conspiração dos líderes religiosos para eliminarem Jesus. Jesus está sendo um incômodo para eles. Jesus está angariando pessoas, Jesus está ficando popular, e agora Jesus está no centro da religião, do local da religião, que é Jerusalém, e o poder religioso se levanta contra Jesus. E aí, na continuação, você tem a ceia. Agora Jesus, então, prepara um local, pede para prepararem um local para ele, e ele, então, vai realizar a última Páscoa, e essa última Páscoa será transformada, terá um novo sentido
com Jesus. Jesus dará um novo significado à Páscoa, que passa a ser a ceia do Senhor. É ali nessa Páscoa que ele come com seus discípulos, que ele identifica o pão como seu corpo que será entregue e o cálice como o sangue, como a sua morte, o seu sangue, que é uma aliança pelos pecados. E é isso que Jesus deixa claro mais uma vez, né? Você vê aqui, por exemplo, no verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de vocês, ou em favor de muitos, para perdão de pecados. Então, o corpo, a morte de Cristo é derramado, é entregue para que os pecados sejam perdoados. Jesus tem consciência de que a sua morte é uma morte em favor dos pecadores, para perdão de pecados. Mais uma vez, Jesus está então diante de um quadro que indica a sua morte. Agora, Jesus então, depois de celebrar a ceia, a Páscoa, com seus discípulos, ele sai para o Monte das Oliveiras. Ali no Monte das Oliveiras, ele diz para os seus discípulos: olha, nesta noite vocês vão me abandonar. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Pedro e os outros discípulos falam: de jeito nenhum, Senhor, nós não vamos te abandonar. Jamais te abandonaremos. Nós morreremos pelo Senhor. Nós ficaremos aqui, custe o que custar, haja o que houver, conte conosco. E Jesus diz a Pedro: Pedro, ainda essa noite você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Pedro diz: jamais, Senhor, o senhor está errado. Eu jamais vou lhe trair. Ou jamais vou lhe negar. Né? E agora chegamos num ponto muito importante e central desse texto, que é ali no jardim do Getsemane. Né? E eu quero ler com vocês esse texto porque é aqui que a gente encontra o versículo que dá base para aquilo que nós estamos falando hoje, que querer não é poder. Precisamos mais do que querer. Olha só. Então Jesus foi, verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Jesus foi ao Getsemane orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus leva os seus discípulos, 11, porque Judas está tramando a traição, até o Monte da Oliveira, e ali ele vai até o jardim do Getsemane, e diz aos seus discípulos que vai orar. Diz aos 11, fiquem aqui, sentem-se aqui, eu vou até ali orar. E ele chama Pedro, Tiago e João para irem com ele até o lugar de oração. E ali no lugar de oração, Jesus diz a eles: orem comigo, vigiem. A minha alma está angustiada, a minha alma está triste. Há uma tristeza mortal me assolando agora. Há uma angústia tremenda. Nesse momento aqui eu me sinto
atacado de todos os lados. O meu emocional está sendo atingido. Vamos orar. E eu quero que vocês orem comigo. E aí, vamos ver o que acontece. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Veja, Jesus então ele vai orar, mas não é uma oração comum, é uma oração muito intensa. Ele coloca o rosto em terra, ele se curva para orar. Há uma angústia, uma tristeza penetrando o coração de Jesus, a alma dele. Ele sabe o que ele vai enfrentar. Ele será crucificado. Ele já falou isso, ele já foi ungido com o perfume para o sepultamento. Ele já falou da ceia, do pão e do cálice, que é o corpo, que é a vida dele sendo entregue para perdão dos pecados. Agora ele tem que tomar o cálice que o Pai preparou. E o cálice é o julgamento de Deus sobre ele. Aquele julgamento que cairia sobre os pecadores, agora ele, Jesus, levaria. Ele enfrentaria todos os poderes do mal, todos os poderes contrários à vontade de Deus, contra o reino de Deus. Ele vai enfrentá-los na cruz. Por isso ele está angustiado e ele clama ao Pai. Mas o que ele quer fazer é a vontade do Pai. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. É assim que Jesus ora. E ele volta. Verso 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é aqui que a gente vê o que Jesus pensa da natureza humana. Jesus volta e encontra os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, dormindo. Eles ouviram Jesus dizer: a minha alma está angustiada, a minha alma está triste, há uma tristeza enorme, mortal, penetrando a minha alma. Eu preciso orar, eu preciso fazer a vontade do meu Pai, então eu preciso de forças para fazer a vontade do meu Pai, para encarar esse momento. Eu preciso do poder, eu preciso da graça, eu preciso da comunhão, eu preciso falar com o meu Pai nesse momento. Eu preciso de forças. Por isso, vamos orar. E os discípulos dormiram. E Jesus chega para eles e fala: nem por 1 hora vocês puderam ficar acordados, orando comigo, orando por mim. Obviamente que Jesus não... Eu penso assim, Jesus não estava precisando necessariamente da oração dos discípulos. Mas ele queria que os discípulos orassem para que eles não caíssem em tentação. Os discípulos deveriam perceber a gravidade da situação. Os discípulos precisavam perceber o que estava acontecendo no mundo espiritual naquele momento. Os discípulos precisavam ter o discernimento espiritual e a força espiritual para compreender aquela situação, aquele momento e ficarem vigilantes e firmes para não cair na tentação. Mas eles dormiam. Eles estavam alienados da situação, eles não estavam compreendendo
que Jesus, naquele momento, estava travando a mais angustiante batalha da sua vida. Lucas chega a dizer que nesse momento de oração, era tão tenso, era tão angustiante para Jesus, que ele transpirou sangue. A angústia que ele suportou, a tristeza mortal que ele suportou, a situação ali espiritual, a batalha espiritual que ele estava travando naquele momento para fazer a vontade de Deus, era tão intenso que ele transpirou gotas de sangue. E os discípulos dormiam. Aí, Jesus fala essa frase que muitas vezes as pessoas não entendem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nem sempre fazemos. Queremos ser melhores pais, melhores mães, queremos ser pessoas melhores, queremos ser crentes melhores, mas nem sempre nós conseguimos. Porque existe uma fragilidade na natureza humana que só pode ser vencida pela oração, pela comunhão com Deus, pela presença poderosa de Deus por meio do Espírito Santo na vida do crente. Por isso a oração é fundamental. Vejam, Jesus sabia que ia morrer. E o que é que ele faz? Ele vai orar. Ele vai orar para fazer a vontade do Pai. Nós muitas vezes sabemos o que temos que fazer. Precisamos perdoar, mas não temos força. Precisamos suportar as ofensas, mas não temos força. Precisamos ser mais tolerantes, menos beligerantes, mas não temos força. Precisamos nos importar mais com as pessoas que estão sofrendo, nos importar mais com aqueles que estão passando por necessidades. Precisamos sentir a dor do outro, mas muitas vezes não conseguimos. Não devemos vingar, não devemos agir com vingança, não devemos retribuir o mal com o mal, mas muitas vezes não conseguimos. Então existe dentro de nós uma fragilidade que o querer não vai resolver. É importante querer. É importante, sim, desejar. Mas conquistar, conseguir, tem que ser também com o poder de Deus na nossa vida. Há muitas coisas espirituais que só conseguiremos por meio da oração, por meio da presença de Deus na nossa vida. Como é que Jesus conseguiu fazer o que fez? Porque Jesus orava, porque Jesus buscava o Pai, porque ele buscava a presença do Pai. Mas veja, Jesus diz que é preciso orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar significa dependência de Deus. Significa se colocar aos pés de Deus em quebrantamento, em humildade, reconhecendo que não tem condições e capacidade suficiente para agir, para fazer, para conseguir, para conquistar, precisa do Pai. Nesse momento de calamidade, nós precisamos de Deus para não perder a esperança, para não perder o nosso coração, para não deixar o mal, a maldade, a violência, a intolerância invadir a nossa vida, para não reagirmos com ira, com raiva, com ódio. Precisamos do Pai, precisamos orar, irmãos. Precisamos
colocar diante de Deus as nossas angústias, as nossas frustrações, os nossos medos. A religião de Cristo não é uma religião de empoderamento. A religião de Cristo, o Evangelho de Cristo é um evangelho de esvaziamento, de humildade, de fragilidade, de fraqueza, de reconhecer as limitações. Eu cresci ouvindo que homem não chora. Mentira. Mentira. Jesus chorou. Jesus chorou no túmulo do seu amigo Lázaro. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus sabia que a maldade estava imperando ali. Ele queria consertar as coisas, mas não deixaram. E ele chorou. Jesus não chorou como um frustrado. Jesus chorou por amor, por compaixão, por misericórdia. Porque ele sentia o drama das pessoas, ele conseguiu ver as pessoas que estavam querendo crucificá-lo, que estavam querendo matá-lo, como ovelhas que não têm pastor. Gente desorientada, gente confusa, gente perdida. Mas ele fez isso porque ele era um homem de oração. Ele não perdeu o coração, ele não perdeu as suas emoções, ele não perdeu o seu interior. Ele permaneceu íntegro. Precisamos orar, mas precisamos vigiar. Precisamos ter a mente desperta, precisamos ter a mente atenta, precisamos ter a percepção do que está acontecendo, meus irmãos. Precisamos entender o que está acontecendo, não só na economia, na política, não só na saúde, mas precisamos ter um entendimento espiritual da situação. As angústias, as tristezas, o desespero que muitas vezes toma a nossa alma e a nossa vida, precisam ser discernidos também espiritualmente. Há um complô. Há sim uma luta espiritual. Há sim uma batalha espiritual sendo travada nesse momento. Existem sim potestades, autoridades, pessoas que estão batalhando para desconstruir o bem, para semear ódio, para semear contenda, para jogar um contra os outros, para desunir, para desconstruir a paz. Existe sim maldade, inclusive feita em nome de Deus. E precisamos ter o discernimento espiritual. E só conseguiremos isso se formos pessoas em conexão com o Pai por meio da oração. Ore, mas vigie. Ore, mas tenha compreensão da palavra. Ore, mas deixe a palavra guiar a sua mente, encher a sua mente. Ore, busque a Deus, clame a Deus, coloque o seu rosto no chão, peça pela misericórdia e compaixão de Deus, peça a força de Deus. Lute espiritualmente, lute em oração, mas se fortaleça com o pão do céu, com o pão que alimenta a nossa alma, com o pão, com a espada do Espírito que podemos enfrentar o erro, a mentira, o engano, a dissimulação, a hipocrisia, os falsos profetas, os falsos salvadores, os falsos que deturpam a palavra de Deus. Precisamos ter a mente para discernir o momento. Os discípulos estavam dormindo. E há muito crente hoje dormindo. Parece que estão acordados, mas estão dormindo espiritualmente. Não estão discernindo o que está acontecendo. Muitas vezes temos medo daquilo que não devíamos ter medo.
e não tememos aquilo que deveríamos temer. E sabe o que aconteceu? Com os discípulos, continuaram dormindo. Jesus se retirou de novo e foi orar. E continuou orando. E ele disse, verso 42, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus agora está dizendo, Pai, não tem outro jeito. É a cruz que me espera. É a cruz que é a tua vontade. Então seja feita a tua vontade na minha vida. É assim que Jesus nos dá um exemplo. Mas quando ele volta, no verso 45, depois voltou aos discípulos. E eles estavam dormindo. Mas ele disse, depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vocês ainda estão dormindo? Chegou a hora. Chegou a hora. Por que Jesus sabia que a hora dele havia chegado? Porque ele vivia em conexão com o Pai, por meio da oração, por meio de ter uma mente espiritual, uma mente que olhava para as circunstâncias espiritualmente. Também. Ele sabia o que estava acontecendo, porque em comunhão com o Pai revelava a vontade dele. Meus irmãos, o meu pedido para você nesta manhã, e para você essa semana, esse mês e para a sua vida. Vigia e ora. Ora e vigia. Orar é muitas vezes estar tão conectado com Deus que você parece que se ausenta daqui. Há um ambiente na oração em que você é acolhido por Deus, em que você sente a presença de Deus, que parece que as outras coisas todas perdem a importância. Mas vigiar significa que você sai e vem para cá, para a realidade, e olha para a realidade e encara a realidade. Então, o Evangelho, ele não é uma utopia. O Evangelho, ele não é alienante. O Evangelho não significa que você fica só no céu. Vigiar significa, olha ao seu redor. Olha para você. Olha para os seus atos e as suas atitudes. O que elas dizem sobre você? Olhe para aquilo que você está imaginando, pensando, escrevendo, compartilhando. O que ele diz? O que essas coisas dizem sobre você? Olhe para o ambiente que você está criando em redor de você. O que ele diz sobre você? Olhe para as coisas que você tem dito, tem falado, com quem você tem andado, com quem você tem conversado, a qualidade da sua conversa, o que eles estão dizendo sobre você. Isso é vigiar. Vigiar significa que você vai perceber as coisas que podem te afastar da vontade de Deus. Vigiar significa que você vai ter um discernimento espiritual para entender a complexidade das coisas que estão te empurrando para longe de Deus. Isso é vigiar. Mas para você vigiar, você tem que orar. Mas se você só orar e não vigiar, você pode cair em tentação. Mas se você ficar vigiando e não orar, você pode cair em desespero. Então você precisa orar e precisa vigiar. Querer orar e vigiar. Quando você quer a presença de Deus, quando você busca a presença de Deus, quando você se quebranta diante de Deus, quando você descasca o seu orgulho, a sua
afirmação. Quando a gente desce na oração, a gente tem que descer e dizer: Deus, não sou nada, me ajuda, porque a minha carne agora não quer. O meu espírito está pronto. O meu espírito quer, mas a minha carne não quer sair da cama, Pai. A minha carne não quer se ajoelhar. A minha carne não quer pegar a Bíblia para orar, para ler. A minha carne não quer encontrar tempo na agenda para participar do estudo bíblico, Pai. A minha carne quer ficar aqui, dormindo. Mas, Pai, me ajuda. Me ajuda a estar vigilante. Me ajuda a fazer a Tua vontade. Qual é a Tua vontade, Pai? É por aqui. Amém. É por aqui que eu vou, Pai. É isso, Jesus levanta da oração, fortalecido, energizado por Deus, já em comunhão com o Pai, já compreendendo tudo o que está acontecendo, já confirmado por Deus. Ele se levanta e disse: vamos, vamos, a hora chegou. Vamos. Eu digo a você hoje: levante-se, fique de pé. Levante-se, porque a hora de orar é agora, porque a hora de batalhar é agora, porque a hora da vitória é agora. Levante-se e, em nome de Jesus, siga o caminho de Deus para a sua vida. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado pela vida de Jesus, que enfrentou a angústia, que enfrentou a morte, que enfrentou a traição, que enfrentou o complô, que enfrentou toda a trama contra ele. Pai, obrigado pela vida de Jesus, que disse que o corpo e o sangue dele eram dados para perdão de nossos pecados. Obrigado, Pai, porque em Cristo encontramos o perdão dos nossos pecados. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua generosidade, Pai. E, Pai, seja feita a Tua vontade na minha vida. Seja feita a Tua vontade na nossa vida, Pai. A nossa carne é fraca, Pai, mas o nosso espírito está pronto. E o que nós pedimos, Pai, é: enche-nos com o Teu poder. Enche-nos com o poder do Teu Espírito. O espírito de vitória, o espírito de ousadia, o espírito de coragem, o espírito que nos conduz a enfrentar todo o mal. No Teu nome, Senhor. É o que eu peço hoje, Pai, para todos os meus irmãos e irmãs, nesse momento tão delicado, Pai. Ajuda-nos a ter o discernimento espiritual, Senhor, do que está acontecendo ao nosso redor. Ajuda-nos a olharmos para nós mesmos com discernimento espiritual. A olhar para aquilo que nós estamos vivendo e que estamos fazendo, olharmos de forma espiritual, Pai, com discernimento espiritual. Nós pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Você que nos visita nesta manhã, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana vitoriosa, que você tenha uma semana de buscar a Deus, de orar e de vigiar, e de ficar atento, e fazer a vontade de Deus. Amém? Muito obrigado. Se você gostou da mensagem, gostaria de compartilhar essa mensagem, fique à vontade. Se você quer curtir o canal da igreja, basta você se inscrever aqui. Você também pode curtir, você pode se inscrever. Se você assinalar o sininho aqui, você vai receber mensagens do canal e você vai ficar atualizado sobre o que está acontecendo, tá bem? Muito obrigado pela sua vida. E para você que é da igreja Aliança de Alphaville, você que está nos nossos grupos, nós temos grupos de estudo de terça e quarta, e vamos começar mais um grupo também. E você continue orando pelos pedidos de oração, ore pelos enfermos, ore pelos missionários no campo, ore pelas pessoas que estão enfrentando lutas, dificuldades,
por pessoas que estão atravessando momentos de luto, de perda. Tenha empatia, né? Permita que o seu coração sofra por essas pessoas que estão sofrendo. Não é mimimi, é dor. E a gente precisa sentir a dor do próximo. E a gente vai fazer isso se a gente estiver orando e vigiando. Amém? Que Deus te abençoe e uma excelente semana para você e para sua família. Fiquem com Deus.